Pessoal, então nós conversamos hoje sobre a linguagem imaginética, né, ligada à motricidade humana. O que é imaginável pode ser concretizado. Motricidade imaginética, porque como o homem, como a mulher, nós temos um DNA ligado a sonhos, projetos, que possam projetar diretamente nossas vidas. A temática hoje é motricidade imaginética. O imaginário, com a nossa genética, os nossos sonhos, e cria possibilidades e metas. Ok? Então aqui o Cláudio Alvarenga, né? Aqui uma apostila antiga, Barbosa, Cláudio Alvarenga Barbosa, Educação Escolar, da Alienação à Libertação, segunda edição, editora Vozes. Despertai essas vozes contra o senso comum, ou no senso comum ser uma força para principiantes ligada à motricidade imaginável, imaginérica, né? Imaginérico, motricidade imaginérico, motricidade humana imaginérica. Ok? Nos traz algo imaginável, um papel, né? Um processo de transformação, nos traz pontos importantes. Quando eu falo do Barbosa aqui em 1997, é porque são pontos importantes que ele fala sobre o quê? Os temas. Que eu coloquei como Fonseca também, como espinha dorsal, ou nos meios entre a temática, entre pressupostos sociofilosóficos, sociologia, o campo filosófico, né? Pressuposto, na educação física e os campos de pesquisa e investigação. E outros pontos é a formação curricular, desde da escola, do ensino básico, séries iniciais até o ensino superior. Embora eu já mostrei aqui a pequena cidadania, a maioria das vezes, nos campos sindicais, quem havia mais retornos em questões de audiências, no ensino superior havia cobrança, não sei porque cobrava mais, por causa que tinha mais em questão de vazamento do estudo, ou a questão de sabedoria e entendimento, nos traz vários efeitos importantes. Ok? Refletindo sobre a avaliação, o papel do movimento na alfabetização da criança e das classes populares, o papel do movimento, e as representações que ocorrem, ok? Ligado ao movimento. Por exemplo, a educação física e a alfabetização. Os benefícios psicomotores. Quais são? A razão que deve. Qual é a razão que deve a função psicomotora? É só eu sobreviver, comer, se alimentar. Ok? Vamos fazer um movimento aqui agora. Ok? Relaxar. Movimentos que possam com os braços, direito, esquerdo. Puxa a respiração e solta, faz um relaxamento, ok? Vamos expressar a intencionalidade entre intercâmbios importantes entre as nossas vias ascendentes e descendentes. Motricidade imaginérica. Motricidade aí a gente coloca imagem sociogenérica, tá ligado? Do campo sociológico, que é um homem com a mulher que não tem uma visão. A visão, ela vai concretizar nas suas ideias e conjuntos, como diz Santin. A corporeidade é conjunto de ideias e símbolos que vai nos trazer identidades perdidas ou identidades que podemos alcançar algum objetivo. A pesquisa é essa. O maior contraponto do homem quando ele não tem uma própria visão, o que ele quer achar. Mas quando ele tem uma razão para viver, e essa razão é uma cultura, porque a razão também é uma lógica, e onde é uma cultura é uma razão, há um hábito ali, há intercâmbios coordenativos. Então, a metodologia de estudos, pedagogias, outras questões. Pois bem, já mostrei aqui, o livro aqui, ó, é o professor ligado à Universidade da UVV, já mostrei o livro aqui, vou falar o nome mais, quem quiser pesquisa, compre,
futebol, de base até o profissional, ok? Como aprender a ensinar a jogar futebol de forma simples e direta, furingo, jogos situacionais e essas questões que ocorrem. Tem aqui o Rui Barbosa, que eu já falei, né? Tem um Barbosa ali sobre movimento social, sobre educação física, ok? Nos traz panoramas importantes, tá bom? As nossas conclusões é essa. A qualidade total aplicada à educação é um pequeno alerta aos desavisados. Que a educação física é um elemento para quê? Ou seja, traz fatos importantes aos movimentos sociais. É lógico, se eu abrir aqui sobre o livro do Alvarenga, já no primeiro capítulo já fala sobre movimento social, ok? Traz fatores. Aqui é tipo um café, né? Um café com leite, e da queimada dos jogos populares, um café com leite que vai nos trazer teses importantes relacionadas. Quem não já foi café com leite? Quem não já foi excluído? Aqui, ó. A educação física e o movimento social. Analisamos historicamente o papel da educação física na sociedade brasileira, podemos constatar que suas tendências ou concepções pedagógicas estão afetas ao momento político e econômico em que elas deram. Iremos assim caracterizar algumas tendências, cujas áreas de influências foram a médica, a militar, a biopsicossocial e a desportiva. Dessas tendências, que mais nos interessa é a desportiva, justamente por ser a que mais influencia, exerce sobre os currículos dos cursos de graduação em educação física, ok? Então, aí que finalmente, que eu coloco sempre os campos da ciência, da religião, entre o coração e o miocárdio, entre o bíceps, pode ser fortão, mas o bíceps tem que ser intelectual, pode ser um fisiculturista, pode ser um fortão, até em artes marciais, mas o seu bíceps, o seu corpo, nesses escândalos que acontecem, de vez em quando nós erramos, temos que ter inteligência para sobreviver diante de fatalidades que ocorrem. Então, os campos dogmáticos, a ordem e progresso, é substituído pelo, as questões, as reformas políticas, ok? Ou seja, os efeitos dogmáticos que o próprio Barbosa fala, trouxe influências que colocou como generalistas, majoritários, presunçosos pela roupa, pela bermuda, ou pelas até as vestimentas, pior ainda é vestimenta. Colocar uma vestimenta aqui ligada a algum campo de um exército, ou um treinamento, algum tipo de treinamento, vão trazer os campos analógicos, comparativos ligados à motricidade humana. Então, a motricidade humana imaginável, que, como eu já falei, em campos de contexto. Futebol é a filosofia, traz um paradoxo importante, e o que nós podemos aprender entre as conclusões. O autor já é importante aqui, já nos fala para nós acreditarmos, é o Nietzsche, um grande educador, tem referência aqui também, como ele colocou. E outro fato importante, sempre gosto de treinar com os tênisinhos aqui, ok? Está um pouco assim, bem, no trauma, Ziguinho da Lopes, Charles Lopes, foi meu professor, ligado a traumas, ligado a estímulo de hipertrofia e hiperplasia. Mas eu lembrei do Castellani, filho, que fala a educação física nos seus bastidores. O que acontece nos seus bastidores? Aí tem a capa, né? É um tênisinho, sempre eu treino com ele no futebol, adaptando ali com a bola de futebol de campo. A de futsal é lógico, aqui dá para adaptar o All-Star. Na época que eu estudava ali na prainha, sempre respeitei o professor Rogério, não sei se ele era capitão da Marinha, mas ele passou um suor, um cruz sudorítico, suor sudorítico, sudorético, campo da linguagem e sociabilidade, ok? Sempre usei um tênisinho desse aí, nos traz para nós o Godofredo, os patrimônios, motricidade humana patrimonial, ali onde o exército, ok? Ali é a fase de transições. Aí são alfaiates entre o exército e o outro estado, conversam um com o outro, há um diálogo, uns traços corporais. A sociologia e a educação física, ok?
Aí essa aqui nos traz vitória.